o número absurdo que o Eduardo trouxe sobre 15 milhões de jovens de 13 a 15 anos que usam cigarro eletrônico no mundo, que usam cigarro eletrônico hoje. Os pods, né? Os famosos pods. E a gente vai receber o Maurício de Souza Lima. Então, produção, por favor, traga o Maurício à nossa tela. Muito bom dia, Maurício. Tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa. Estar aqui com vocês também. Então, a gente tem um novo relatório da OMS que mostrou que os dados globais sobre o uso desses cigarros eletrônicos, sobre o vape, entre os adolescentes, realmente está num número exorbitante, né? Um número gigantesco. Qual o seu panorama sobre isso? O que você consegue trazer para a gente hoje? Bom, eu vejo isso no dia a dia, porque eu sou médico pediatra, que é médico de jovens. Essa especialidade existe aqui no Brasil há 50 anos. Então, eu vejo que esse consumo vem aumentando dia a dia, e, inclusive, aqui no Brasil, a gente precisa lembrar que os cigarros eletrônicos, os vapes, são proibidos desde 2009. Então, tudo isso que a gente vê sendo vendido, comercializado, teoricamente, não existe. E eu percebo, sim, que, particularmente os jovens, eles têm a ideia de que é menos prejudicial que o cigarro comum. Então, você tem aí aproximadamente 15 milhões entre 13 e 15 anos de idade, quer dizer, no início da adolescência, de jovens fazendo uso desses dispositivos eletrônicos. Agora, é importante a gente saber disso, que dependendo do dispositivo, de quanto a pessoa fuma, corresponde, se ela dá, por exemplo, 600 puffs por dia, se tem 600 tragadas por dia, corresponde mais ou menos a 3 maços de cigarro tradicional. Então, a quantidade de nicotina que esse povo aí está botando para dentro, né, do sangue, dos pulmões, do cérebro, é muito maior do que a gente via antigamente, que já era preocupante. Então, dá para dizer, né, que o vape virou basicamente um novo cigarro dos mais jovens, né? Porque realmente eu acho que existe. Até pergunto para o senhor: você acha que existe uma pressão social, talvez por isso? Porque há um uso muito em grupo, né? Vou sair com os amigos, vou usar, numa idade que hoje é muito jovem, né? Hoje nada, né? Sempre é muito jovem, de 13 a 15 anos, é o início da adolescência. Então, você acredita que existe essa... vou usar de brincadeira com um amigo, vou provar, e aí acaba gerando, então, essa dependência. É exatamente. Se a gente pensar na adolescência, inclusive, até um outro dado interessante é que, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, a adolescência começa aos 10 anos de idade. Então, tem gente que está ouvindo a gente aqui que eu tenho certeza que está pensando, nossa, então eu já tenho um adolescente em casa, né? Mas é isso mesmo, 10 anos de idade. E logo nesse comecinho, com 13, que foi feita a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o adolescente precisa do grupo. E como é que você faz para fazer parte do grupo? Você tem que se integrar e tem que fazer aquilo que o grupo está usando, para você se sentir parte desse grupo, até pelas características próprias dessa fase. Então, o jovem vai tomar aquele comportamento, até porque o amigo está usando, o outro está usando, né? Eu estava vendo o seu tênis aí, que é muito bacana, e o jovem acaba entrando também, né, nessa história do tênis, da roupa, e o cigarro eletrônico entra diretamente nessa mesma questão, vai no alvo, porque se está todo mundo usando, para eu fazer parte do grupo, eu vou usar o tênis, a calça, a camisa, o cabelo e o vape. Então, isso me deixa mais próximo, mais seguro desse meu grupo. Vira um símbolo de pertencimento, né, para o jovem. Doutor... E isso diminui a insegurança, só complementando, porque daí é o grupo inteiro, não sou eu. Será que eu estou adequado? Quando você está fazendo o que o grupo está fazendo, você se sente mais seguro. A gente espera que o adulto não precise disso, mas na adolescência, nesse comecinho, é fundamental quebrar esse sentimento de insegurança, e ele quebra desse jeito. É muito forte essa influência para o jovem. Doutor Maurício, agora, até para os pais aqui da audiência, né, que estão pensando, puxa, será que, né, porque isso pode chegar no meu filho, que isso pode, quais são os riscos disso? Aprofunda um pouquinho para a gente, por favor, nos riscos do uso prolongado, o que tem de comprovação sobre isso, quão ofensivo quais são, o que a pessoa pode passar a sentir fumando isso e quais podem ser os prejuízos a longo prazo, né? Porque o jovem de 13 não vê o que ele está fazendo com a saúde dele.
Exatamente. Inclusive, tem uma outra característica aí, além do grupo, que eu acho que vale a pena a gente citar, que é o sentimento de onipotência do jovem. Ele acha que ele pode tudo, e todas as pessoas com quem eu conversei, esses jovens que começaram a usar vape, a primeira coisa que eles falam é: ah, não, eu não vou fumar todo dia, isso aqui é só para usar aos finais de semana. Mas a nicotina, entrando na tua resposta aí, ela é muito traiçoeira. É uma das drogas mais viciantes que existem. É mais que a cocaína, mais que a anfetamina. Então, a nicotina, a hora que a gente tem os receptores no nosso cérebro, a hora que essa substância, a nicotina, vai para os pulmões, né, no caso do vape, ou também tem a gente que usa nicotina, aqueles petzinhos que colocam aqui na gengiva e vai absorvendo. Isso aí a gente pode conversar depois. Os pouches, mas, de qualquer né? forma... Isso, exatamente. As bolsinhas de nicotina. A hora que a pessoa começa a usar isso e a nicotina cai no sangue e chega no cérebro, ela acaba fazendo com que a pessoa realmente precise dessa nicotina, porque senão ela começa a ficar sem a nicotina, mais ansiosa, não consegue focar tanto, fica mais distraída, fica mais impulsiva, mais nervosa. E, além disso, se a gente pensar nas artérias, se a gente pensar no pulmão, se a gente pensar na bexiga, tem uma associação muito grande de câncer e o tabagismo, né, a nicotina, com a bexiga urinária. Então, todo mundo pensa no pulmão, mas o pessoal geralmente esquece da bexiga. Essa associação é muito grande. Então, a nicotina, ela não traz nenhum benefício. E esses pods ou as bolsinhas de nicotina, enfim, qualquer coisa com nicotina, qualquer fumaça que tenha nicotina, não vai trazer um benefício. E você pode ir acumulando esses prejuízos do corpo, e o mais interessante é o seguinte, algumas doenças que a gente via quando a pessoa teria ali 40, 50, 60 anos de idade, a gente está vendo com 20, com 25. Eu tenho pacientes jovens que já apresentam uma radiografia de pulmão, por exemplo, totalmente ali tomada por toda essa composição que existe do cigarro eletrônico. Então, sim, é extremamente prejudicial, é muito mais fácil usar, porque o sabor é mais agradável do que o cigarro comum, e essa quantidade de nicotina que a gente sabe que é muito superior ao cigarro comum. E, doutor, aproveitando já que o senhor falou sobre a dependência, exatamente sobre isso, acho que principalmente para quem está nos escutando, se é pai, como o Du falou, que de repente está percebendo que tem adolescente em casa, enfim. Como, não prevenir, mas existe um tratamento para não ter mais essa dependência? A gente sabe que existem hoje outras possibilidades, existe até chicletes para, enfim, substituir o uso de cigarros eletrônicos, mas para o senhor, quando chega um jovem, quando existe o problema, é claro que o jovem utiliza o cigarro eletrônico, como seguir com o tratamento para tirar essa dependência, para tentar não voltar ao uso do cigarro eletrônico quando sentir a necessidade de uso? Olha, Sil, importantíssima também essa tua pergunta, porque dá para divulgar e as pessoas entenderem o que tem hoje em termos de tratamento. A primeira boa, grande notícia é que existe um tratamento gratuito no SUS, pelo SUS, que as pessoas podem procurar, qualquer pessoa, adulto, adolescente, que queira parar com a dependência da nicotina. Só que você falou do chiclete, e é isso mesmo, existe sim chiclete, existe adesivo, existem até comprimidos que você pode fazer uso dependendo da intensidade com que essa pessoa usa essa nicotina. Mas é um degrau de uma escada, a gente vai subindo um por um. Agora, uma coisa que eu vejo que está dando errado é a pessoa comprar na farmácia por conta própria um chiclete de nicotina, começar a usar, por exemplo, e aí fala, poxa, não deu certo. Então, não é assim. Você precisa estimar essa quantidade de nicotina que é usada diariamente, o médico faz isso, e a partir daí você vê que degrau essa pessoa tá para pensar no tratamento que você vai fazer. A chance de sucesso é muito maior. E os pais, eu acho que devem conversar, devem ficar atentos, e isso é uma preocupação sim, e às vezes eles acham na mochila do filho, na roupa que pôs para lavar, eles esquecem, né, ali no bolso, e aí vira aquela confusão em casa, muitas vezes, que tem que ser dito, que tem que até dizer, o pai tem que dizer que está tentando fazer isso para preservar a saúde do filho. E alguns pais fumam, a gente não pode esquecer disso também. E aí o pai pode falar, olha, infelizmente, quando eu comecei a fumar e fiquei dependente da nicotina, eu não tinha tantas informações como a gente tem hoje.
Eu estou tentando também parar de fumar, se for o caso, claro, mas é verdade. Muitas pessoas antes começavam a fumar porque não tinham essas informações. Hoje a gente tem muita informação e é muito importante que a gente, né, divulgue esses dados relacionados à saúde, à ciência, para que as pessoas possam pensar antes de fazer. Com certeza. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua participação, pelos comentários muito pertinentes. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Eu que Maurício. agradeço, um abraço para vocês e estou sempre acompanhando por aqui também. Que maravilha. Obrigada, obrigado. Ótima sexta-feira para o senhor, ótimo final de semana. Tchau.